Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. A morte é o gênio inspirador, a musa da filosofia. Sem ela, ter-se-ia dificilmente filosofado. Arthur Schopenhauer. Bem-vindos ao Docs Episteme. No episódio de hoje falaremos sobre a incrível série Breaking Bad, sobre a perspectiva filosófica de Martin Heidegger. Yo, 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 Breaking Bad, spoilers ahead, bitch! Breaking Bad é uma série que fala, em primeiro lugar, sobre reações. Essas reações podem ser químicas, como quando pseudoefedrina é misturado a cristais de iodo e fósforo vermelho, que reagem gerando metanfetamina em cristal. Podem ser físicas, como quando as células do corpo humano crescem sem controle, devido a reações e toxinas presentes no meio ou em nosso DNA, gerando tumores malignos, ou podem também ser humanas, como o sentimento arrebatador de desespero do ser humano ao descobrir que vai morrer. Em Breaking Bad, todas essas reações, esse jogo entre o químico, o físico e o humano, podem ser ligadas ao anti-herói da série, Walter White, um professor de química do ensino médio, extra qualificado, que descobre que sofre de um tipo raro e fatal de câncer de pulmão. Depois do choque inicial da notícia, ele formula um plano de ação para salvar a segurança financeira da esposa grávida, Skyler, e do filho, Walter Jr., que sofre de paralisia cerebral. O que esse drama nos apresenta é um homem jogado numa situação aparentemente sem esperança de resolução e que deve lidar não somente com a própria mortalidade, mas também com o fato de deixar para trás os seus entes queridos em precária situação. Para o Walter saber que ele logo vai morrer de câncer e que sua expectativa de vida foi drasticamente reduzida, a não ser que ocorra uma cura milagrosa, faz com que a morte não seja mais um limite abstrato ou distante imposto à vida, mas uma presença incômoda e diária. Walter é posto a caminho da morte logo no começo. O filósofo Martin Heidegger afirma que toda a existência humana era o que ele chamava de caminhar para a morte, a possibilidade da nossa impossibilidade. Uma existência autêntica. Heidegger argumenta que as categorias humanas da experiência são construídas com base no conhecimento de que somos seres finitos, historicamente situados e presos a uma vida que caminha para a morte. Quando percebemos e aceitamos a realidade de que a vida caminha para a morte, passamos a viver uma existência autêntica. A autenticidade também está em viver cada momento ao máximo, enquanto temos em mente a transitoriedade da vida no fluxo do tempo. Heidegger procurava encontrar a melhor maneira dos seres humanos se relacionarem com a própria mortalidade. Isto é, procurava o melhor jeito de viver a vida perante a uma morte certa e irrevogável. Heidegger acreditava que nós, seres humanos, escolhemos modos profundamente inautênticos de viver nossa vida perante a inevitável ameaça da mortalidade. Na verdade, ele acusava a filosofia ocidental tradicional de abandonar o dever de lidar com a questão da morte. A filosofia sempre foi mais preocupada com verdades não mortais do que com os problemas da morte. Por exemplo, a noção de mente ou de alma imortal foi privilegiada em relação à matéria do corpo, que apodrece e é finita. Jogado no tempo. Para Heidegger, a única verdade da vida é que nascemos e morremos. O ser é o que acontece no meio. Sempre nos encontramos já em um certo ponto do tempo e não temos controle algum sobre ele quando entramos no seu fluxo. Nossa existência na Terra é, portanto, maciçamente influenciada pelo tempo. Heidegger não se referia ao tempo comum do relógio, que imaginamos progredindo numa série de agoras, em que o ser humano é visto meramente como existente numa longa linha de momentos sucessivos, mas sim ao tempo visto como um espaço limitado, devido ao seu status de ambiente historicamente condicionado, o que abre as possibilidades para a emergência do que ele chama do ser autêntico, ou Dasein. Tudo bem, irmão? Tem como dar informação aqui? Ou não? Vai falar. Tô perdidinho, cara.
Eu tava lendo Heidegger, quando ele fala do conceito de Dasein, fiquei na dúvida que porra é essa. Se a gente fala que é ser no tempo, se a gente fala que é ser aí eu fiquei perdidinho. Oi? Flashbacks. Flashbacks são uma importante ferramenta da narração da história em Breaking Bad. Assim podemos usá-lo para explicar algumas ideias de Heidegger sobre o ser e o tempo. O filósofo acreditava que o ser emerge de uma unidade do passado, presente e futuro. Nossas ações passadas determinam, portanto, uma série de possíveis futuros para nós. Ele dizia que o passado de um ser humano nunca é deixado para trás. Ele permanece e influencia aquilo que somos no presente e quem podemos ser no futuro. Os flashbacks de Breaking Bad nos mostram os momentos da vida de Walter, antes dele se transformar em Heisenberg, o mítico produtor e traficante de metanfetamina. Quando vistos sob essa luz, os flashbacks se tornam mais do que um modo de contar a história. Seu significado filosófico vem do fato de vislumbrarmos breves, porém notáveis, indícios do homem que Walter antes aspirava a ser. Para Heidegger, essa é uma das possibilidades de Walter, um químico renomado que poderia dar uma boa vida a Skyler e a Walter Jr., enquanto, ao mesmo tempo, aproveita todas as delícias materiais que o sonho americano tem a oferecer. Embora de um modo bagunçado, Walter consegue alcançar tais aspirações, mas é justo dizer que não da maneira que ele sonhava. No episódio 3 da primeira temporada, um flashback é mostrado quando Walter está limpando os restos do parceiro de Crazy 8, Emílio, dissolvido por ácido, a quem Walter matara quando foi atacado, junto com Jesse, em seu laboratório móvel no deserto. Vemos Walter mais jovem no laboratório Sandia, tentando qualificar a composição química do corpo humano com a sua animada parceira de experimentos, ambos divertindo-se muito com o prazer de estudar ciência. O passado de Walter como químico habilidoso se interlaça de modo comicamente macabro com a situação atual de quem cometeu um assassinato e deve agora livrar-se dos restos do morto. No episódio 13 da terceira temporada, vemos Walter em momentos felizes, dessa vez com a esposa, Skyler, imaginando o que o futuro lhe reservaria e o que poderia oferecer à grande família. O nosso caminho agora é para o alto, gaba-se Walter, otimista. Existe um quê de aspereza nesses flashbacks, considerando o que o espectador já sabe sobre a vida de Walter e Skyler e os caminhos diferentes que os dois tiveram que traçar. Heidegger acreditava que o que acontece no passado já se encontra inscrito ao mesmo tempo em nosso presente e futuro. A arrogância de Walter ao planejar sua vida ao longo de uma linha do tempo, o tempo moderno do relógio, algo que nós fazemos quando organizamos um calendário ou escrevemos um diário, significa que ele tenta separar passado, presente e futuro numa linha plena e unificada da existência. Para Heidegger, esse comportamento para com a temporalidade é inútil, porque nós não podemos ver todos os três, passado, presente e futuro, ao mesmo tempo, como blocos separados e distintos de tempo. Ao planejar ou organizar nossas vidas assim, estamos, na verdade, vivendo inautenticamente, porque estamos desejando um determinado momento do tempo, no futuro. Podemos ver na afirmação de Walter. Por que tanta cautela? Nosso caminho é de subida. Que ele acreditava que seu status na sociedade e a felicidade futura da família estavam assegurados. Os flashbacks de Breaking Bad servem para nos lembrar de que o passado de Walter teve influência em sua situação presente, que continua, afinal, praticando química e cuidando do bem-estar da família, assim como teria em seus futuros possíveis. Heidegger chamaria isso de futuridade, o Dasein de Walter direcionado a um futuro que sempre contém o passado, o seu ter sido. Esse ter sido do passado de Walter, a paixão pela química nos laboratórios Sandia, o amor pela família e o desejo de felicidade não desaparece quando ele descobre que tem câncer e vê a sua vida tomar uma nova direção drástica. Enquanto nos é impossível argumentar que a vida de Walter não mudou devido a essas novas circunstâncias, esses flashbacks nos mostram que o homem que ele é agora sempre foi uma possibilidade no horizonte da sua existência. Rumo à nossa própria aniquilação. Tudo que Walter fora antes de descobrir a sua morte iminente, sua vida antiga, com suas esperanças e aspirações, não somente a ter uma família feliz, mas também a uma mobilidade social, o que está intimamente ligado ao seu conceito de sonho americano, é um elemento do todo unificado, em vez de um segmento que já passou.
Essa ideia de todo é um aspecto muito importante do pensamento de Heidegger sobre a temporalidade, porque considera o passado, presente e futuro uma coisa só. Em outras palavras, o futuro não deveria ser visto como algo depois do passado, e o passado antes do presente, o que tem mais a ver com esse conceito moderno e comum de tempo. Para Heidegger, é por esse todo unificado que a temporalidade se revela como futuro que atualiza o passado. Como tudo na filosofia de Heidegger, a morte nunca está distante, mesmo quando fazemos planos, já que a morte é um fato certo e inegável. Quando planejamos o futuro, como fez Walter, estamos sempre chegando mais perto dela. Nos projeta num tempo que ainda não chegou, é sempre um movimento em direção à nossa própria aniquilação. Entretanto, Heidegger sentia que, em nosso planejamento diário, ignoramos a possibilidade da morte e vivemos como se todos os objetivos que definimos pudessem ser alcançados sem a sua possível intromissão. Se ele estivesse vivo hoje em dia, certamente seria contra a nossa atitude perante a mortalidade. A cultura ocidental continua num estado de negação objetiva quanto à realidade do fim, visto que, no fundo, todos nós recusamos aceitar que vamos morrer. Vivemos numa cultura muito difundida da ansiedade perante a morte. Tentamos burlar o processo do envelhecimento com cirurgias plásticas e até sonhamos em transportar nossas mentes para dentro do disco rígido de sofisticados computadores. Quando Walter recebe diagnóstico de câncer, torna-se, de certo modo, ciente da sua existência corpórea, como ser finito que é. Como todos nós, é vulnerável ao sofrimento e à morte. Se a doença faz algo por nós, é talvez nos lembrar da nossa natureza material de nossos corpos, que somos, no fim das contas, matéria orgânica em processo de declínio. Talvez seja por isso que ouvimos Walter dizer que Tem que haver em um ser humano mais do que isso. ele acha difícil aceitar que pode não haver mais nada para o ser humano do que sua composição de carne e sangue. Pensamento calculista. Mas essa ansiedade de negar a morte e a repressão do pensamento sobre a mortalidade está aparentemente no pensamento calculista de Walter antes dele descobrir o câncer. Para Heidegger, o pensamento calculista era um estranho jeito de ver o mundo, que fugia ao próprio pensamento. É um jeito de pensar tão preocupadamente em alcançar objetivos e conseguir resultados que nunca se detém sobre tudo mais. Para acalmar e ponderar sobre o cotidiano, podemos vê-lo como um modo de pensar e o mundo que leva à ansiedade de pensamento. Heidegger acredita que a ciência da idade moderna, tecnológica, foram as quais mais utilizaram esse tipo de pensamento, porque serve para um propósito específico. Ao mesmo tempo que reconhece como benéfico para a necessidade humana no mundo tecnológico, Heidegger lamenta o fato deste pensamento ser estreito e limitado no que tange ao pensar o ser no mundo. Lembre-se de que Walter é um cientista. Em essência, podemos ver que seu pensamento calculista e seu planejamento não alcançaram os objetivos que ele tinha em mente quando disse: Por que tanta cautela? Nosso caminho é de subida. Talvez esse seja o motivo pelo qual somos apresentados em Breaking Bad a um homem desesperadamente infeliz, mesmo antes de descobrir que tem câncer. Ele é mostrado como um professor de química improdutivo, humilhado quando um aluno descobre que ele trabalha também em um lava-jato para incrementar o orçamento. Os pensadores calculistas são capazes de levar em conta somente circunstâncias presentes, a partir das quais eles planejam e se colocam em busca de objetivos futuros. O desapontamento inicial de Walter vem da crença de que ele não alcançou tudo o que planejou conseguir na vida. Suas expectativas são frustradas quando as coisas não saem como ele planejou. Heidegger acredita na existência de uma possível separação entre esse modo de pensar, muito moderno e racional, e o pensamento meditativo. Talvez seja mais fácil vislumbrar o pensamento meditativo como o oposto ao calculista, porque para Heidegger ele significa notar, observar, pausar e focar nos momentos que compõem a vida de alguém, despertar uma consciência do que está realmente acontecendo ao nosso redor e dentro de nós. As principais limitações do pensamento calculista parecem ser falta de noção e uma inquietude originárias de um foco estreito na busca por resultados. É o que queremos ser, resultados benéficos. Se o pensamento meditativo tem um propósito, este é o próprio pensar, que Heidegger acredita demandar paciência, cuidado e determinação.
em vez de zombar desse tipo de pensamento por sua falta de praticidade e utilidade. Heidegger o encoraja avidamente, porque ele nos permite focar no aqui e no agora. Walter e a meditação. Ao descobrir que tem câncer e pode morrer em pouco tempo, Walter torna o seu jeito de pensar mais meditativo, focando naquilo que está mais perto e que lhe importa mais. No episódio Fly, da terceira temporada, Jesse e Walter estão trabalhando no requintado laboratório de Gus, quando Walter vê uma mosca no fim da linha de produção, fazendo-o embarcar numa missão para matar o inseto. Considerando um risco de contaminação, Walter logo fica obcecado, o que gera uma série de situações cômicas entre ele e Jesse, assim como revelações sobre a sua vida e talvez mais intrigante ainda, sobre a sua morte. Depois de Jesse colocar calmante no café de Walt e ele se abre com um amigo, com notável franqueza e clareza. No monólogo mordaz, Walter delineia a aparente falta de controle que ele tem sobre a sua vida. Matar a mosca talvez fosse uma vitória simbólica. Ele fala sobre como não era para ser assim, como o momento perfeito para ele morrer teria sido meses antes, quando Skyler ainda não sabia sobre a sua vida secreta. O que podemos tirar dessa fala é que Walter compreendera que o seu pensamento calculista fracassara. Comporta-se como um cientista racional. Ele acreditava que o melhor seria fazer dinheiro para a família e depois morrer, sem revelar-se o homem que se tornou para concluir o intento. Mas tudo fora arruinado, principalmente quando Skyler descobre seu segredo na terceira temporada. Essa compreensão leva o personagem ao pensamento meditativo de Heidegger. As reflexões de Walter sobre a vida e tudo o que ele acha que deu errado nela o leva a tornar-se uma pessoa mais meditativa. Ele passa a pensar sobre a sua existência de um modo que lhe permite focar no que está mais perto, no que mais interessa. Este momento de clareza com Jesse, induzido pelo calmante, desperta uma tomada de consciência que Heidegger acredita ser ativada pelo pensamento meditativo. Quando Walter fala da sua morte e do momento em que ela deveria ter ocorrido, ficamos sobressaltados, porque não é o tipo de coisa que as pessoas falam tão abertamente. Entretanto, é isso que Heidegger considera a força especial do pensamento meditativo. É por isso que ele encoraja abertamente a todos a pensarem assim. Este pensamento nos ajuda a ir além do pensamento calculista, moderno, racional, para enxergar muito mais daquilo que consideramos meramente útil para nós. Ao pensar na própria morte, Walter compreende que é um ser finito e que um dia vai morrer. E é essa reflexão que o leva para mais perto do que Heidegger chamaria de um jeito autêntico de viver. Ao falar sobre o momento em que deveria ter morrido, podemos também dizer que Walter está assumindo a sua própria temporalidade. O fato dele estar jogando no tempo como se historicamente situado, em que cada momento presente é uma transição, porque está sempre já desaparecendo em meio ao passado. Reflexões sobre o fim. O ponto crucial do ser autêntico que caminha para a morte de Heidegger é que deveríamos viver cada momento como se fosse o último. Quando pensamos de modo meditativo sobre esses momentos em nossas vidas, como Walter fez, embora o faça, obviamente, com uma pontada de arrependimento, começamos a compreender o seu significado cotidiano, porque entendemos como são efêmeros. Pensar de modo calculista reforça nosso ser inautêntico que caminha para a morte, porque ignoramos a possibilidade da morte ao fazermos planos e a estabelecermos objetivos para serem alcançados. Ele tira do caminho o cotidiano e torna os humanos, como diz Heidegger, desenraizados da realidade de si mesmos. Martin Heidegger tem total controle da Netflix, visto que ela está tomada pela morte e povoada por personagens que, como Walter White, precisam frequentemente lidar com a própria mortalidade. A banalidade e a persistência do modo impessoal de morrer são expostos de forma bem-humorada no episódio Todo Mundo Morre um Dia, da série de animação Os Simpsons. A história mostra Homer comendo um baiacu em um restaurante japonês. Trata-se de um peixe delicioso, mas que contém uma toxina mortal se não for bem preparado. Advertido pelos médicos que tem apenas 24 horas de vida, ele faz uma lista das coisas que não poderia deixar de fazer, tais como plantar uma árvore, fazer as pazes com o pai ou ouvir a filha tocando saxofone. O dia passa e ele redescobre o prazer das coisas simples, tais como pescar ou olhar o pôr do sol. O prazer se esgota, ele se despede da família, mas não morre. Feliz com a nova chance, Homer diz:
Eu estou vivo. Desse dia em diante vou aproveitar a vida o mais intensamente possível. O episódio termina, entretanto, mostrando o anti-herói novamente diante da TV, comendo salgadinhos e assistindo a um monótono jogo de boliche. Enfim, como se nada tivesse acontecido. Clube da Luta é um filme sobre uma geração que tem um bom emprego e até boas oportunidades financeiras, mas que não se sente ligado a nenhuma delas. Há uma cena em que o personagem Tyler simula execuções de pessoas comuns, com o intuito de antecipar o medo da morte e fazer com que elas reavaliem as suas escolhas e comportamentos. Só quando você perde tudo é que se torna livre para fazer qualquer coisa, diz Tyler em certo momento. Trata-se de uma apropriação tanto superficial e acelerada, mas impactante e eficaz, de um velho pensamento filosófico que relaciona aprender a viver com aprender a morrer. Eu sei que determinada rua que eu já passei não tornará a ouvir os sons dos meus passos. Tem uma revista que eu guardo há muitos anos e que nunca mais eu vou abrir. Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte surda caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela vai me beijar, nem com que gosto ela virá. Portanto, não faça como Homer. Siga o conselho de Heidegger. Levante-se do sofá e faça da sua vida uma experiência autêntica. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, assine o canal, dê um like e compartilhe com os amigos. Forte abraço e vitória sempre! Bitch.